porque o mundo de hoje, ele tem muita apelação pela imagem, né? Então a gente começa a ver pessoas colocando uma boca maior, mudando a fisionomia, e aí você acaba tomando forma daquilo que você tem contato diariamente com as mídias, enfim, e achando que você, então, tá fora do padrão. E você tem acesso a pessoas que, assim, muitas vezes não iriam sozinhas para dentro de uma igreja, né? Jamais. Então é justamente por isso que Deus te usa nesses ambientes mais improváveis. Sim. Se ele vê que aquilo vai tirar você do caminho correto, ele jamais vai negociar uma alma. Uma alma para Deus é muito valorosa. Bem-vindo a mais um episódio do TelaCast, o podcast oficial do Portal Tela, nossa plataforma de notícias. E hoje eu estou muito feliz porque eu vou conduzir mais uma entrevista sobre fé, espiritualidade e bem-estar. Mas antes eu quero te pedir para acompanhar as nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal e compartilhar para os amigos. E além disso eu vou deixar aqui o QR Code do nosso Instagram. Aproveita, segue. E lá você confere todos os cortes das nossas entrevistas. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, a vaidade exagerada. Quando o cuidado vira idolatria. E para isso a gente vai conversar com a doutora Juliana Rampani, cristã, especialista em estética avançada e saúde integrada, com quase 20 anos de experiência. E se tem alguém que entende muito bem disso, é ela, Juliana. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ju. Eu estou muito feliz de estar aqui, podendo falar do meu trabalho, mas principalmente expressar um pouco da minha fé. Minha xará, conta pra gente como começou a sua carreira nesse universo da beleza. Desde muito nova, né? A gente não imagina, às vezes, que um desejo do nosso coração, muitas das vezes é Deus que coloca, né? E muito jovem, assim, eu sempre gostei muito de cosmético. Uhum. E eu pensava em fazer algo de cosmetologia, parte estética, mas a área da saúde me puxou e eu acabei indo fazer farmácia. E posteriormente eu fiz, sim, a pós em cosmetologia e estética avançada. E logo que eu terminei a faculdade, assim, no finalzinho, eu comecei a estagiar numa multinacional aqui no Brasil que fazia a parte de procedimentos, né? De toxina botulínica, preenchedores. Aí eu me apaixonei e tô aí até hoje. E Ju, conta pra gente, assim, você como cristã, qual a sua opinião? Mulher cristã, ela pode cuidar da beleza? Existe algum limite nesse... Então, Ju, é complicado porque... É só Deus que conhece o fundo do nosso coração, de fato, né? O que de verdade se tem ali dentro. Então, eu acredito que quando a gente quer se sentir bem, que é mais parte do bem-estar, olhar no espelho e se sentir à vontade com a sua imagem, eu acho que isso não é um exagero, né? Agora, quando isso vai além, por exemplo... o que as pessoas estão pensando da sua imagem, aí você acaba entrando no modismo, porque o mundo de hoje, ele tem muita apelação pela imagem, né? Então a gente começa a ver pessoas colocando uma boca maior, mudando a fisionomia, e aí você acaba tomando forma daquilo que você tem contato diariamente com as mídias, enfim, e achando que você, então, tá fora do padrão. Então, eu acho que você precisa, às vezes, parar, você consigo mesma e com Deus, e entender até que ponto que você está sendo influenciado pelo modismo do mundo e até que ponto você realmente pode usufruir da tecnologia, da estética, para melhorar a aparência e envelhecer com uma pele mais saudável. Cuidado com cautela, né? Exatamente. Eu acho que fica bela... sem excessos. Isso, eu acho que mudar a fisionomia
é uma decisão muito drástica, né? Eu acho que, e também você achar que você tá com 40, vai voltar para os 20, também não existe isso. Então, eu acredito nesse cuidado que é natural, né? Você ir conforme a sua idade fazendo tratamentos que condizem ali com a velocidade do seu envelhecimento, assim como também a academia, a alimentação, a gente também tem que se preocupar com essa parte, né? Tem que tomar muito cuidado para esse cuidado não virar uma idolatria, né? Exatamente. A pessoa viver pela aparência, pelo corpo perfeito, pelo rosto e acaba mexendo em excesso. O corpo, na verdade, eu falo, o corpo e o rosto perfeito, ele não existe, porque o que para mim é muito legal e bonito, pro outro não é. Então, muitas vezes a gente é bombardeado, de fato, pela mídia. Então, a mídia dita a moda, né? Então, agora as mulheres todas colocam silicone. Aí depois, não, o silicone já não tá mais na moda. Então, aí você começa a fazer as extrações do silicone. É muito comum isso acontecer em massa. E por que isso acontece? É o efeito manada, né? Justamente o que a Bíblia fala para a gente fazer é ao contrário, né? A gente não vai com a multidão do mundo, a gente vai na contramão do mundo. Então, precisa parar e avaliar até que ponto que você não está sendo influenciada pelo meio que você está vivendo. A vaidade em si, ela não é pecado. O pecado é quando ela te governa, né, Ju? Sim, quando a pessoa começa a colocar isso como a sua prioridade de vida, né? Logicamente, você vai levantar de manhã, vai se arrumar, você vai sair para trabalhar, você não vai sair de pijama. Você vai querer se arrumar, você vai pentear o cabelo. E aí você tem outros acessórios na vida que a gente pode usufruir deles, que é uma maquiagem, um procedimento estético, mas isso não quer dizer que ele tem que estar ali com uma forma de você ficar bitolada naquilo. Nossa, minha testa começou a mexer, pronto, eu preciso fazer o botox, senão meu Deus, eu não consigo me olhar no espelho, eu não consigo fazer uma reunião porque eu acho que eu tô com uma ruga e todo mundo tá olhando. Você acha que existe uma linha muito fina entre cuidar-se e perder-se? Muito, muito, assim, todos os dias eu falo com diversos tipos de mulheres. A maior parte das mulheres que eu atendo são entre 30 a 70 anos, vai. E eu vejo uma diferença, assim, né? A mulher de 30, ela chega no cuidado já porque não é aquilo. Na verdade, tem uma ferida por detrás. É algo emocional. Então, ela chega, às vezes ela tá perfeita. Obviamente que ela tem que fazer um tratamento para desacelerar o envelhecimento e continuar bela. Porém, ela não vem pensando nisso. Ela vem sempre porque aconteceu alguma coisa emocional na vida dela e ela vai buscar na beleza ou no cuidado algo para preencher aquilo. A mulher de 40, ela já se preocupa realmente com os caimentos que a pele tem, enfim, as rugas que começaram a aparecer. Eu acho que vira uma chave, né? Assim, você fala, meu Deus, realmente agora eu tô envelhecendo e se eu não cuidei até agora, eu preciso cuidar. E a mulher que já tá ali para 60, 70, ela já geralmente está bem consciente de que ela não vai voltar a ter 20 anos e que ela tá feliz com ela mesma. Aquelas pessoas que chegam, independente da idade, querendo o exagero, geralmente tem algo dentro dela, emocional. É um problema emocional, né? Eu já tive isso na adolescência. Passei por uma fase muito complicada e é justamente isso, né? O seu emocional não tá bem, você acha que tá tudo errado. Eu era super magra, eu vivia na academia e eu me achava gorda. Eu tomava muita água, muito chá verde. Vem aquelas doenças também, bulimia. Isso. Eu tive tudo isso. Então é complexo, né? Sim. Eu acho que quando a gente se aceita, não quer dizer que a gente não possa melhorar. Eu tô fora do peso, que nem tem as canetinhas agora que emagrecem, né? Eu não sou contra, eu sou super a favor. Elas me salvaram também, porque eu tinha compulsão alimentar e foi por um problema emocional. Eu perdi o meu pai na pandemia e desenvolvi
a compulsão alimentar. E aí, através da compulsão alimentar, não foi só o peso, foi uma série de doenças, que fiquei pré-diabética, então realmente estava fazendo mal para mim. Então não era uma coisa estética só, né? Era uma coisa que estava batendo de frente com a minha saúde. Então as canetinhas me ajudaram muito. E eu gosto, quando eu olho no espelho e eu vejo que eu tô do jeito que eu gosto de me enxergar. E eu acho que é isso que a gente precisa entender. Não é o olhar do outro. E isso é para tudo, para sua mãe, às vezes, fala alguma coisa e fica na sua cabeça, seu namorado, seu marido, uma amiga comenta alguma coisa e fica ali preso em você que aquilo não tá legal e às vezes não veio de dentro de você. Então, a gente precisa calar as vozes ao nosso redor, as mulheres principalmente. Se olhar no espelho e entender o que pode ser melhorado e se você tá bem com aquilo, tá tudo bem. Porque quem habita dentro de nós, que é o Espírito Santo, ele que vai apontar. Às vezes, que nem essa compulsão e um peso elevado te afeta na saúde. Então, é um cuidado que Deus tem com a gente também. Agora, você começa a olhar ali, ai, nossa, tem uma estria aqui, você já começa a ficar bitolada, é porque tem algo dentro de você que está ocupando o espaço que era para ser do Espírito Santo. É para preencher um vazio interno. É para preencher um vazio interno, aliás. E esse vazio, muitas vezes, vem externamente da palavra de alguém que a gente confia e ama. Que vai ali e cutuca uma ferida e aí você começa a querer virar uma outra pessoa para agradar alguém, ou agradar uma sociedade, ou ser aceita, né? O ser humano, ele precisa ser aceito. Ele precisa estar em bando, né? A adolescência, eu tenho filhos adolescentes, mostra muito isso. Preciso ter aquele tênis daquela marca, porque a minha turma todo mundo tem. O celular que todo mundo tem. Quando a gente fica adulto, aí começa assim, não, eu preciso fazer esse procedimento, eu preciso ter esse corpo, porque senão não vou ser aceita naquele meio. Então, assim, até que ponto que é saudável espiritualmente, mentalmente, né, psicologicamente falando, você mudar toda a sua fisionomia, o seu rosto, o seu corpo, para caber em algum lugar. Na verdade, se você não cabe do jeito que você é porque as pessoas não aceitam de fato você. E não é a sua aparência externa que vai fazer com que aquelas pessoas te aceitem. Pode ser que por um determinado momento, sim. A minha área tem muito disso. Tem os congressos onde eu dou aula, tal. Você chega lá, as pessoas já te olham de cima a baixo. Se você tá com uma bolsa que é de marca, às vezes se você destoa, você não é aceita. Mas quando você abre a boca para falar, você tem o Espírito Santo, você tem conteúdo, e você está sob a direção de Deus, todas as pessoas param para te ouvir, independente da sua aparência e de como que você tá ali naquele grupo. E, Ju, você que atende diariamente muitas mulheres e homens também. Sim. Você já pegou algum caso que você chegou e falou pra pessoa, meu, do jeito que você tá linda. Se você colocar mais alguma coisa no seu rosto, por exemplo, você vai ficar extremamente exagerada, aí vai ficar estranho. Vários. E mesmo assim a pessoa quer. Vários. Eu falo muito não. Eu falo, essa paciente não vai voltar mais aqui. Mas elas voltam. Por quê? Elas entendem que é um cuidado também, porque o meu trabalho ali, principalmente com as mulheres, hoje a gente tem muitos homens que estão adeptos aos procedimentos, ainda bem, né? Mas a maior parte ainda é mulher. Então, como o meu público é mais 30 a mais ali, 35, muitas mulheres que vão ali, eu tento levar uma palavra, né? A palavra de Deus ali. Eu falo que o meu ministério é a clínica. Eu, quando era muito jovem, eu tive palavras, né, que Deus me deu, que eu teria um ministério. E aí eu sempre pensava, nossa, talvez eu vá ficar na igreja, sei lá, né, cuidar das crianças ou pregar, mas assim, Deus também levanta pessoas no mundo e através do seu trabalho você ministra na vida das pessoas. Então, todos os dias, Ju, todos os dias eu tenho uma paciente nesse nível, que chega perfeita, que não precisa de nada,
e que realmente ela quer, e ela fica até brava quando a gente fala assim, não vou fazer. Não vou fazer. E aí, quando você vai puxando, né? Eu sempre falo isso até nas aulas para os meus alunos, que eu ensino as técnicas que eu aplico. Eu falo sempre, pense que você está com outro ser humano do seu outro lado. Então, não vai chegando já espetando a agulha e fazendo o que você achar que tem que fazer, ou que a pessoa pagar para você fazer, porque realmente você precisa entender qual é o real motivo de você estar procurando por esse procedimento. E a maior parte das vezes, Ju, é uma traição, a morte de um parente muito próximo, ou algum abuso físico, psicológico. Aí a mulher fica descompensada e ela quer ser aceita, ser amada. E tem gente que não sabe parar, né? Não sabe parar. E assim, eu fico muito preocupada. Será que é uma distorção de imagem? A pessoa se olha no espelho e fala, não, ainda tá estranho, dá pra pôr mais. É muita distorção de imagem, a gente não pode normalizar isso. Esse assunto, a gente falou que ia falar desse assunto, eu acho muito importante, porque é uma linha muito tênue, né, entre você ficar bem e saudável, aparentemente, a sua pele, e você exagerar. E aí começou esse exagero e a gente começou a normalizar. Aí você olha uma pessoa que não fez procedimento, você já começa a falar, nossa, mas a pessoa tá normal, mas você já acha que ela não tá normal, porque ela não fez procedimento e todo mundo faz. E quando você exagera, fica todo mundo com a mesma cara, né? Fica todo mundo com a mesma cara. E aí a pessoa fala, nossa, mas aquela moça não tem nenhum preenchimento. Ai, o lábio dela é fino e ela tá ali numa beleza natural. Então, por exemplo, na parte de mídia, as artistas, elas tendem a fazer mais plásticas e mais procedimentos. Eu circulo muito nesse meio. Exatamente. E muitas têm a mesma cara, assim. Porque assim, elas começam, até às vezes a mídia brinca, né? O Ricavírus, que aí pega aquele antes, né? Sei lá, da Anitta e o depois. Eu acho que sim, que o dinheiro, ele traz essa oportunidade de você melhorar algumas características e rejuvenescer, mas tem gente que tá tudo ok. Você pode ver essa moça, a Ana Castela, ela é uma cantora super famosa e ela tá gracinha, natural. Ela não se rendeu ainda, né? Não sabemos até quando, a esse modismo. Então, quando a pessoa ela tem essa convicção de quem ela é, de verdade, a identidade dela com Deus, ela tende a se achar bela, mesmo que às vezes tecnicamente com algum defeitinho. Exatamente. Às vezes eu vejo a pessoa tecnicamente falando, eu poderia melhorar alguns pontos muito estratégicos, mas a pessoa tá tão bem resolvida que ela não, pra mim tá ótimo, porque ela tá com o Espírito Santo dentro dela. E quando normalmente essas pessoas, a idolatria delas é a própria aparência. Elas colocam, né, no lugar de Deus. No lugar de Deus. E Deus, ele é santo, né? Ele não deixa a gente colocar nada no lugar dele, né? Por isso que não para, né? Por isso que tem um vazio tão grande que nada preenche. Nada preenche. E assim, é engraçado que às vezes você conhece alguém, sei lá, que você via na televisão, você fala, nossa, essa pessoa é tão bonita. Ela começa até a exagerar um pouquinho, mas fala, ah, beleza. Quando você conhece a pessoa, você começa a achar a pessoa feia. Porque, na verdade, a nossa percepção de beleza, obviamente que os olhos se atraem por algo belo, isso é natural, né? É o que os nossos olhos veem à primeira vista, mas a nossa alma, ela se atrai por uma outra alma generosa, pelo amor que ela transmite, pela luz do Espírito Santo. Então, você às vezes conhece uma pessoa que aos seus olhos era tão bela, mas quando você conhece a essência, aquela pessoa fica feia. Então, por isso que eu falo que o belo é muito relativo, né? E Deus, ele não é contra o belo. Foi ele que criou Exatamente. Tudo que é belo. Então, acho que os dois excessos são ruins, né? Tipo, tem gente que fala, a mulher cristã não pode cortar o cabelo, não pode ter o mínimo de cuidado. Muito pelo contrário, Sim. Deus é favorável ao belo, né? Sim. Só não ao excesso. E eu acho, assim, muito particular isso também, sabe, Ju? Eu me batizei com 16 anos e eu já passei por algumas denominações mais rígidas, no sentido de não cortar o cabelo, não pintar o cabelo.
Isso me incomodava muito, porque já era um desejo do meu coração trabalhar nessa área desde muito nova. Só que eu nunca coloquei isso acima de Deus. Então eu acho que Deus, nós somos seres humanos únicos. Por isso que é ruim até a fábrica de rostos todos iguais. Então nós precisamos sempre, quando vai fazer um procedimento, enaltecer o que a pessoa já tem de belo. Não fazer tudo igual. E com Deus é a mesma coisa. Se ele vê que aquilo vai tirar você do caminho correto, ele jamais vai negociar uma alma. Uma alma para Deus é muito valorosa. Então, se ele tiver que exigir de você um jejum de coisas relacionadas a um cuidado da beleza, para que ele não perca a sua alma, ele vai fazer isso. Então eu acredito, como eu falei no início, só quem conhece nosso coração lá dentro, no fundo, é Deus. E ele sabe se aquilo vai fazer você se perder ou não. E você já teve muitas experiências com Deus? Eu já tive muitas. Eu tô muito feliz de poder tá falando, né, a primeira vez, assim, eu tô sempre em congressos internacionais, nacionais, falando do meu trabalho, do que eu faço, sempre coloco isso, né, de Deus no meu trabalho, quanto que ele me inspira a estar ali e muitas vezes falar as coisas para as pessoas que estão ali, até em palestras, assim, tipo, eu tô ali falando, de repente eu começo a falar uma coisa que não tem nada a ver com o assunto, eu pego um gancho ali e falo, olha, eu não sei, acho que talvez eu tô falando para alguma pessoa e conto uma história, e sempre no final vem alguém chorando, falando, nossa, você tocou meu coração, e eu sei que é um Espírito Santo que coloca no meu coração para eu falar, mas eu nunca falei abertamente, assim como eu tô falando agora, publicamente com você, porque o meu ministério não tá dentro de uma igreja, então às vezes eu falar, o Espírito Santo, Deus tocou meu coração de falar isso, ou falar um versículo da Bíblia abertamente, muitas vezes eu afasto aquelas pessoas que estão ali me escutando, porque elas não têm noção do que é Jesus Cristo, né? Elas às vezes montam na cabeça dela que o cristianismo é uma coisa ruim, que é proibitiva, enfim. E aí, como que eu posso apresentar Jesus para essas pessoas? Então, eu acho que Deus me usa muito nisso, assim, nessa sabedoria de apresentar ele de uma forma mais simples, sem que a pessoa fuja por causa de uma placa ali, sabe? E você tem acesso a pessoas que, assim, muitas vezes não iriam sozinhas para dentro de uma igreja, né? Jamais. Então é justamente por isso que Deus te usa nesses ambientes mais improváveis. Sim. Para você fazer a obra aí. E é mais difícil, né? Sim. Eu acho mais difícil, porque é mais fácil você falar. Eu tô tendo alguns desafios agora, porque é mais fácil você falar de Cristo para quem conhece, né? Quem tá desviado ou já foi algum tempo. Ou para quem está sofrendo. Para quem está sofrendo. Agora, você chegar para uma pessoa que profana uma outra fé em outras coisas que a gente sabe que muitas não é legal. vezes o Deus deles é o próprio dinheiro, Exatamente, né? Ou a beleza. Eu já ouvi de uma pessoa muito famosa, só não vou citar o nome, muito conhecida aqui no nosso país, que ele não acredita em Deus, assim. Ele foi muito claro, assim, que ele tá muito bem financeiramente, tipo, não acredita. É complicado porque, assim, as pessoas, somos humanos, sim, né? Sim. E nós vivemos no mundo material. Porém, existe um mundo espiritual. Isso Sim. é fato e não dá para negar. Não existe. Então, as pessoas, elas estão no mundo material, elas dormem, acordam e vão tomando decisões como se o mundo espiritual ele não existisse. E muitas pessoas, elas atrelam Deus, por exemplo, a prosperidade financeira. Uhum. Se ela tem dinheiro, se ela prosperou na carreira, então ela tem Deus. Né? Então não é assim. Como eu falei da parte de beleza, também é o dinheiro. Acho que o pior inimigo de Deus é o dinheiro. Não é nem o diabo, é o dinheiro, porque ele pode sim tomar o lugar de Deus no nosso coração. Então Deus sabe para quem ele pode dar ou não. Uhum. Se ele dá ou não, se não for tomar o lugar dele. Mas o diabo também tem esse poder de dar. Aliás,
quando você dá algo para alguém, você traz a pessoa para perto de você. Às vezes, Deus, ele não te dá, ele te pede. É engraçado, né? Porque a gente sempre quer. Ou Que ele tira algo que você gosta muito pra também testar a sua fé. Sim, e parece cruel, né? O que aconteceu com Jó. Parece Que cruel, ele perdeu tudo. Mas olha, tem diversas passagens na Bíblia que primeiro Deus te pede algo, né? E tem uma passagem que eu gosto muito, que é quando Jesus encontra a samaritana no poço. Que ela ali, né, tá falando sobre uma mulher adúltera, né, que já teve ali vários homens e ele fala, né, e o sexto não é seu, né, nitidamente ali ela é uma amante, vamos dizer assim, e ir até o poço meio-dia para não ser julgada. Então ele foi atrás dela e pediu água. Ele pediu primeiro, ao invés de falar para ela fazer algo por ele e mostrar quem ele é, primeiro ele pediu. E é engraçado, porque é que ele anunciou que ele era o Salvador pela primeira vez para aquela moça, né? Porque de fato ele conhece o coração dela. E tem muitas pessoas na Terra hoje que estão assim, elas estão escravizadas pelo mundo, pelo dinheiro, pela libertinagem, né, que o mundo te traz, falando que isso é uma liberdade. Né? E tem muitos que aparentam, assim, até ser politicamente corretos, Sim. falam de Deus. Exatamente. Mas, assim, estão longe de conhecer Deus. Porque não, o fato de você conhecer a Bíblia de ponta a ponta não significa que você tem Deus no seu coração. Até mesmo o diabo conhece a Bíblia mais do que a gente. Muito mais do que a gente. E ele sempre se apresenta como um anjo de luz. Então nunca ele vai vir com rabo, chifre e um tridente na mão. Ele de fato ele vai vir atrás das brechas humanas. Então é o dinheiro, ele vai botar o dinheiro. É a vaidade, a beleza, ele vai colocar na sua cabeça isso. Ele vai sempre agir nas brechas que a gente tem e a gente precisa fechar essas brechas. E quanto mais ele nos dá, porque ele dá com uma mão, mas ele tira com a outra. Mas quanto mais ele nos dá, mais a gente tem essa sensação, quem não tá blindado, de que tá tudo bem. Que você tá livre, que você pode fazer o que você quiser, que imagina que coisa careta você querer ficar casado, ter uma família. Eu deixei de seguir algumas pessoas, até famosas, porque fazem apologia a essa coisa de não, Deus me livre de ter um filho. Eu respeito quem não quer ter um filho, mas tipo, não julgar. Não precisa falar desse jeito, como se, nossa, tirou a sua liberdade. Eu tenho 3 filhos. Muito pelo contrário, eu acho que eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse tido os meus filhos, porque eles me deram mais vontade de lutar, de crescer, de fazer eles conhecerem outros países. Talvez para mim ficaria bom ali a mesmice. Aí tem gente que fala, mas Ju, eu não tinha essa mente, minha mente ela expandia, eu queria viajar, um filho ia me atrapalhar. Mas eu acho que chega um determinado momento em que tudo que você olha ao seu redor já não é suficiente. E aí, nesse momento, você entende o que é mais importante. E os laços que a gente faz humanos, nem sempre são os laços da família, né? Um irmão de sangue, mas pessoas que Deus colocou no seu caminho, que tiveram a caminhada com você, ou uma família, um filho, uma educação de um filho. Você tem que ser melhor. Como é que você vai educar um ser humano se você não dá o exemplo? Então eu acho que Deus ele é tão perfeito e o mundo hoje tenta deturpar esses preceitos, né? Como se fosse retrógrado. E você que tem essa visão, assim, você acredita muito em Deus, tem fé, você passa por muitos ataques? Nossa. Meu Deus, olha, muito. Não vou te falar, teve épocas na minha vida em que eu tive distante, sim, me perdi. Quando a gente fala se perdeu, as pessoas já pensam assim, nossa, caiu na droga, na prostituição. Não é esse tipo de perdição, mas assim, me perdi no sentido de não consultar a Deus quando eu ia tomar uma decisão. Vou fazer uma sociedade. Será que Deus quer essa sociedade? Eu vou
às vezes dava aquele apertinho assim, ó, não vou tratar essa paciente, que ela vai me dar problema. Não, mas vou fazer. Então, assim, a gente largar a Deus e achar que a gente tá apto a tomar as decisões sem Ele, tomar as rédeas da nossa vida, né? Ah, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Então, nesses momentos, muitas vezes eu tava super bem. Eu tava ótima, não tinha nenhum problema, tava esbanjando dinheiro, viajando, aproveitando a vida. E aí, você olha ao redor e fala, caramba, não é isso. Aí você volta, né? Porque quando você é escolhido, infelizmente, você não tem escolha. Então, você é como um peixe. Aí Deus pegou você no anzol, ele vai te dando linha, e aí você vai vivendo, daqui a pouco ele dá uma apertadinha para você voltar. E nessa hora que você fala assim, não, mas eu vou voltar, começa tudo a dar errado. Tudo desmorona. Aí você fala, nossa, mas tava melhor antes. É sempre assim, eu ouvia muita gente. Eu ouvia muita gente falar isso, e eu falava, não, imagina. Mas passei por isso recentemente. Começa a vir vários ataques, várias coisas, vários presentes de luz, né? Com laços dourados. Isso! É impressionante, né? Chega na sua vida falando de Deus, é uma pessoa toda certinha, mas é o que você acabou de falar. E a gente tá muito vulnerável, né? Principalmente quando a gente retorna. Quando eu retornei mesmo para Cristo, que eu falei assim, Deus, pode chover canivete, que agora acabou, eu vou ficar aqui e só não vou ficar se você me expulsar. Aí começou, né? Eu tava vulnerável, fui ali pela dor mesmo, de volta, e aí quando você tá vulnerável, o diabo sabe onde ele te ataca. E quando você toma essa decisão de voltar, não é o primeiro amor, que você já conhece um caminho, ele tem que ser muito mais astuto para te pegar. Porque ele sabe que você já tem uma caminhada com Deus. E aí ele tem que trazer o que? Algo que realmente faça sentido no que você está vivendo ali. E geralmente são os falsos profetas, as falsas promessas, as pessoas que se dizem de Deus, que conhecem a Bíblia de cabo a rabo, e na verdade elas estão ali sendo usadas por qualquer coisa, menos pelo Espírito Santo de Deus, né? Ju, e você falou sobre os sinais que você sentia, tipo, não vou atender essa paciente, te dava aquele friozinho na barriga. Eu tenho muito isso. Você acha que isso é o Espírito Santo falando no nosso ouvido? A gente negligencia, Ju. Eu acho assim, ó, quanto mais a gente passa tempo de qualidade com Deus, que às vezes a gente vai orar e fica, ai meu Deus, por favor, abençoe, Senhor, boa noite. A gente não sabe nem o que tá falando mais, né? Porque a gente já tá com sono, tá ali. Eu acho que é necessário, ainda mais hoje, eu acho que hoje a gente tá vivendo um momento de avivamento, de Deus reunir o exército dele mesmo. Então a gente precisa se posicionar. Qual que é esse posicionamento? Às vezes eu pensava assim, tá? Ai, não, mas eu não sou uma ministra da palavra, eu nunca tive cargo na igreja, então eu não sou digna. Mas não é assim. Cada um Deus chama de um jeito. E qual que é o que você tem que fazer para você não se enganar? Porque às vezes é a sua carne, às vezes é um conselho de alguém que até que te ama, que tá falando para você para te proteger. E quando é o Espírito Santo? A gente só vai ter esse discernimento quando a gente passa mais tempo na presença de Deus. E eu falava, meu Deus, como que é isso, né? Eu vou sentar aqui, eu vou meditar na palavra, o que eu tenho que fazer para eu entender se é ou não a sua voz? E muitas vezes eu achei que eu estava louca, porque muitas vezes essa intuição que a gente tem aqui, ela vai na contramão do que seria óbvio a gente fazer. E aí você fala, não, eu tô ficando louca, porque imagina, eu vou recusar essa proposta, imagina, eu vou deixar de atender uma paciente que vai me pagar 20 mil, e aí você começa a pensar que você tá ficando louca, mas aí é que você realmente tá no caminho certo. E às vezes Deus nos avisa das pessoas que estão ao nosso redor também. E quando essa pessoa vem trajada de luz, falando de Deus, e o seu coração fala para você, tem algo estranho, você fica pensando, pô, mas a pessoa tá na igreja, pô, mas a pessoa tá falando de Deus, e você começa a colocar dúvida no que você tá sentindo. Então você só vai entender que aquilo de fato é o Espírito Santo se você tiver intimidade com ele. E intimidade a gente só tem conforme a gente vai passando tempo de qualidade.
Porque ele te dá sinais. Aí você vai se você quer. Exatamente. Aí você paga o preço. E a gente faz isso muito, né, Ju? Muito. Porque o coração é enganoso. E infelizmente nós seguimos muito o coração, né? A gente tem que ser um pouco mais razão. Porque na verdade a gente quer algo de Deus. É igual Abraão e Sara, né? Deus prometeu para eles que Isaac era o filho da promessa. Uhum. Só que demorou 25 anos e o filho não veio. E aí Sara não duvidou, mas falou, bom, não veio, eu vou dar uma ajudinha para Deus. A gente gosta de ajudar Deus. Deus falou que eu vou, sei lá, ser algum cargo, vou ter algum cargo, uma empresa grande, ou eu vou mudar de país. E aí a gente vai fazendo o quê? Tentando ajudar Deus, tentando trazer atalhos para o que Deus vai fazer. Por quê? Porque nós somos temporais. Nós temos um tempo aqui na Terra. Deus não tem. Então a gente tem que viver o que Deus tem para o nosso tempo. Mas às vezes fala, nossa, mas como que eu vou começar de novo em outro país? Eu tô mais velha. Então eu já vou pegar e já vou mudar agora. E às vezes não era para ir agora, era para ir daqui 3 anos. Só que você quer ajudar Deus e às vezes é em cima da palavra que Ele mesmo te deu. Então a gente não aprende a descansar, a confiar, a entregar, esperar. É muito difícil para nossa geração esperar, né? Ainda mais com esse TikTok. A ansiedade grita. Eu acho que é muito importante. E é bíblico, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Lógico que a gente tem que fazer a nossa parte. Vez ou outra, Deus pede para que a gente vá até algum lugar, ou faça alguma coisa, porque Ele vai abrir aquela porta. E vez ou outra, Ele pede para você esperar, porque existem portas que vão se abrir que não são para você entrar. Então, muitas vezes, o mundo te corrompe no sentido de falar, você está tendo essa proposta. É de Deus, porque é grande. E aí as pessoas caem aí, né? Muitas vezes quando a gente fala nisso e quando ouve cultos, quem não tem muita intimidade com a palavra, pensa só que cair é o que eu estava falando, ir para prostituição, para promiscuidade, para droga, para vaidade. Não é isso. Às vezes a gente cai na fé, não que a gente se desvia de Deus, que a gente não acredita mais, mas que a gente para de colocar a nossa confiança nele, sem querer, e pega de volta o controle na nossa mão e começa a trabalhar sozinho. E muitas vezes, como eu disse, ele pede coisas pra gente que são difíceis de você entregar. Muito. A maioria das vezes acontece isso, né? A maioria. São coisas que são importantes pra gente. E você acha que é pra testar a nossa fé? Até que ponto? Eu acho que é para nos preparar. A minha opinião, assim, é que todos nós temos uma missão aqui. Uhum. E é muito maior do que a parte material. Então, por exemplo, eu tenho a minha clínica, ela é uma clínica de sucesso, ela é maravilhosa. Eu tenho muitos pacientes, mas isso não é um pano de fundo. Porque para Deus, na verdade, Ele me entregou isso na minha mão, não foi para eu ficar fazendo botox, preenchimento, bioestimulador e deixando as pessoas lindas e maravilhosas. Ele me entregou isso porque Ele tem um propósito por detrás disso que é maior. E qual é o propósito de Deus? São as almas. Então, se você acorda todos os dias só para você trabalhar, pagar suas contas ou fazer planos para suas férias, enfim, você está desperdiçando o tempo que Deus te deu aqui. Então, ele não usa o mais inteligente. Então, claro que a gente sabe que tem toda a parte dos estudos bíblicos, teologia, acho legal. A gente tem também a parte de muito poder do Espírito Santo, que é aquela pessoa que desprende, né, a profecia, aquela oração mais fervorosa. Tudo isso é importante e tem na Bíblia, só que o que a gente precisa entender é que Deus ele não usa as pessoas que são inteligentes, ele usa os dispostos. Se você não tiver disponível, ele vai levantar outro. Então a gente precisa entender, eu quero levar, e eu pensei muito nisso depois que eu tive filho. Eu quero levar a história dos meus pais, dos meus avós, para minha família
e não estar disposta a mudar o que não foi legal, o que vem às vezes de geração em geração, e aí eu vou embora dessa terra porque somos temporais e eu vou deixar esse legado para os meus filhos. E aí, se um deles estiver disposto, aí ele vai mudar a história. Aí Deus levanta aquela pessoa e faz o que ele realmente determinou para aquela pessoa fazer. Então, não, eu não aceito, eu estou disposta. Eu vou mudar a história da minha família. Esse é o legado que eu preciso deixar aqui. Não é só escrever um livro ou deixar meu nome escrito ali no hall dos melhores profissionais da estética do Brasil. Isso é muito legal, mas o maior reconhecimento tem que ser o reconhecimento de Deus. Eu tenho uma parceira, né, lá na clínica Doutora Pamela, que está conhecendo a Jesus agora, e uma paciente chegou para ela para comentar algumas coisas e de Deus também, que a gente tinha falado um dia antes no almoço. Então Deus também vai te confirmando que é Ele que está falando com você, porque eu fui falando para ela algumas coisas assim, conselhos, enfim, de coisas que eu já vivi, de uma situação que ela estava passando, e a paciente no outro dia ela não conhecia a paciente. Aí a paciente chegou e falou, nossa, eu preciso falar algo pra você. E falou tudo na mesma linhagem do que a gente tinha conversado um dia antes. E ela me conhece, essa paciente. Ela falou assim, a doutora Ju aqui, eu sei, ela é muito crente. Então, assim, de todos os títulos que eu tenho, e eu tenho muitos, de todas as nomenclaturas, né, especialista, doutora, essa mulher me reconhecer como crente, eu fiquei emocionada. Porque é assim que eu quero ser vista, entendeu? Nossa, fiquei até arrepiada agora. Que bacana, Ju. História linda. E você que é mãe de adolescentes, o que você acha dos adolescentes fazendo, por exemplo, cirurgia plástica com 14, 15 anos, já procurando ajuda para mudar a aparência tão cedo? É assim, é muito complicado a adultização que a gente tem com os adolescentes hoje. As músicas, todo esse bombardeio que eles têm, e é muito difícil também você falar assim, você não vai ver o celular. Eu tenho uma filha de 10 anos, todo mundo da escola vê o celular. Eu vou tirar o celular dela para ela não ter contatos, e assim, ela já quer mexer numa coisinha em outra, ela quer colocar unha de gel, essas coisas que a gente vê, assim, que aparentemente é inocente. Mas a gente precisa, obviamente, brecar, enquanto tiver no nosso controle, na nossa tutela, falar ou não, explicar o porquê que não pode fazer nessa idade, o porquê não é legal. E além disso, ter conversas, porque sabe o que eu pensava? Eu pensava que eu fui mãe muito nova, né? Eu casei com 18 anos, então com 21 eu fui mãe, meu filho hoje tem 21. E, coitado, ele que sofreu porque eu fui testando, né, nele o que dava certo ou não. E por muito tempo eu fui uma mãe mais permissiva. Por mais que eu tinha a minha crença, que eu tinha a minha fé em Deus, eu deixava eles muito livres para que eles pudessem escolher ali o que eles queriam fazer. Mas hoje eu já penso diferente. Hoje, com 3 filhos, com uma menina de 10 anos, eu penso que a gente tem que tomar as rédeas e falar. E eles vão achar chato o que a gente fala. Eles vão ir contra o que a gente fala. É deles já. O adolescente vem programado para bater de frente com você. Mas as palavras que você fala como pai, como mãe, elas entram direto no coração e ficam guardadas numa caixa. E no tempo certo, Deus resgata essas palavras. Esse é nosso papel, é falar o certo. Então eu acho que a cirurgia plástica, ela é importantíssima, reparadora. Se, por exemplo, a criança tem uma orelha de abano, é um bullying, né? Uhum. Na escola. Então eu acho que tem que fazer sim, mais cedo. Mas assim, colocar um silicone, esse tipo de coisa é um exagero muito cedo, grande. Né? É, muito grande. Ju, que conselho que você daria para quem luta com a vaidade em excesso? Buscar Deus. A gente precisa buscar Deus. Tudo que a gente que nos preocupa, a gente precisa colocar nos pés do Senhor. E Ele vai afinando ali até que ponto que a gente pode ir. Se Ele limita até as ondas do mar, né, que chegam em um determinado momento e depois elas se vão,
Então a Bíblia nos diz, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então não é todo lugar que te convém ir, não é todo procedimento que te convém fazer. E às vezes a sua vizinha também é cristã e tudo bem para ela fazer, mas como eu disse, quem somos nós para julgar? Porque Deus é que sabe no coração dela se aquilo realmente não tomou o coração dela o lugar de Deus. Então, se você tá vendo ali que tá constante, às vezes tem pessoas que deixam de sair de casa, deixam de frequentar reuniões de trabalho porque tá se sentindo mal com a aparência, ficam presas dentro de casa, atrás de telas, não querem, entram em depressão por causa da aparência. Então, acho que tudo isso pode ser melhorado, mas antes ou juntamente com o tratamento estético, de plástica, que for, precisa tratar o espiritual também. Psicologicamente e espiritualmente a pessoa precisa ser tratada. Urgente, né? Porque além de ficar estranho esteticamente, o exagero pode correr risco, né? De levar à saúde, morte. exatamente. Eu tenho uma conhecida que morreu por conta disso. Excesso de cirurgias. Até a gente pensa, né? Nossa, essa garota tão bonita foi fazer uma lipo e morreu pra quê, né? Uhum. Será que se ela tivesse voltado, ela teria feito isso? Então, até pra gente fazer uma cirurgia, eu fiz. Quando eu emagreci, eu fiz uma cirurgia muito grande. Eu fiquei 9 horas no centro cirúrgico e reparei tudo que eu tinha para reparar. Mas antes, eu orei. Meu coração teve que ficar em paz. Porque eu falei, Senhor, se isso for para uma vaidade que vai me prejudicar, que vai tirar minha vida, porque uma cirurgia é coisa séria, ou que realmente assim a vaidade vai subir na minha mente para eu ter vontade de expor meu corpo, esse tipo de coisa, então o Senhor me deu um sinal para eu não fazer. Porque às vezes a gente pensa, não vou, eu vou fazer, vai ficar bom, mas é para mim. Todo mundo fala isso, né? É pra mim. Só que aí fica mais magra, fica mais padrão da sociedade, aí já começa fotos de biquíni, essas coisas. Então eu não queria que isso acontecesse comigo. E a gente só sabe se vai acontecer depois que acontece. Sim. Depois que a gente se olha no espelho e acha o máximo, eu super gosto do meu corpo hoje, assim, mesmo, de verdade, assim, eu acho ele lindo. Eu tiro várias fotos pra mim. Eu acho que isso não tem que ser exposto, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Que lindo! Ju, e quem quer conhecer o seu trabalho, como que faz? Eu tô aqui em São Paulo, na Vila Leopoldina. O Instagram é DRA Juliana Rampani e o da clínica é Clínica Rampani. E vou ter o maior prazer em atender vocês. Ju, muito obrigada mais uma vez pela participação. Nosso papo aqui foi incrível. Tenho certeza que ajudou muita gente que está sofrendo, né? E seja sempre muito bem-vinda. Quero obrigada. Você de volta aqui, hein? Eu amei, obrigada. Adorei vir falar da minha fé aqui. Muito obrigada. Obrigada, Ju. E você que nos acompanhou, quero mais uma vez agradecer pela presença e continue aqui no TelaCasting até a nossa próxima entrevista. Até mais.